saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe novembro, que esse mês de novembro seja um mês de coisas novas, de maravilhas, de respostas, de sinais, prodígios e maravilhas na vida dos que creem. Eu profetizo que nesse mês de novembro você alcance coisas novas. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Deus, ele diz assim: você não está percebendo não? Que eu quero fazer coisas novas na sua vida? Para que você alcance essas coisas novas, você precisa se libertar do passado. O que perdeu, perdeu. O que deu errado, deu errado. O que não aconteceu, não aconteceu. Mas olhe para frente, porque eu vou fazer coisas novas. Eu vou te dar coisas novas. Esse é o nosso Deus, vivo e poderoso. Mais uma vez, eu quero lhe convidar para orarmos, abençoando esse dia e abençoando esse mês de novembro. Abençoando para que você tenha coisas novas, para que você tenha novas fontes de renda, para que você conquiste, né, um carro novo, casa nova, uma empresa nova, um nome novo, uma vida nova em Deus. Você crê nisso? Se você crê, eu vou profetizar nessa oração que coisas novas vão acontecer. Prepara um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, ela simboliza o poder de Deus. E onde chega essa água, chega esse poder. Chega a cura, chega o livramento, chega a libertação, chega a transformação. Inclusive, nesse domingo, nós vamos nos reunir buscando essa transformação de vida. 8 da manhã é o nosso culto. Aqui na igreja Hospital da Alma, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744. Eu não estou lhe chamando para mudar de placa, de nome de igreja, religião, nada disso. O nosso Deus, ele é muito maior que placa de igreja, ele é muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você, ele morreu por pessoas. E quando você se rende a ele, se entrega a ele, ele te transforma, ele te restaura, ele te muda. Ele muda a sua sorte. Então, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, está aqui a igreja Hospital da Alma. Se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente, através desse canal aqui no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito no canal. Já deixa o seu nome aqui também. Não custa, é só escrever. Ou o nome do seu familiar. Ou o nome do seu familiar para oração. Uma coisa eu sei. A luz vai brilhar. Ele diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz.
Porventura, não percebeis? Ele vai fazer coisas novas. Pode ter certeza disso. Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa esse mês de novembro, que coisas novas aconteçam na vida dos teus servos, dos teus filhos, do teu povo, na vida desse homem, dessa mulher que está aqui participando conosco em oração, bem como nesse sábado, meu Deus, que seja uma bênção, que este sábado seja de coisas novas, de boas notícias, de portas abertas. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então, ó Deus, cura agora o doente, liberta agora o cativo, livra agora essa pessoa de toda aflição, perturbação, maldição. Livra essa pessoa de todo tormento, de todo sofrimento. Eu determino agora que todo mal, em nome de Jesus, sai agora. Que aconteça, meu Deus, o milagre da transformação, da cura, da restauração, da renovação, meu Pai. Abençoa esse dia, os trabalhadores, abençoa as famílias, guarda, proteja as crianças, livra-nos dos males físicos e espirituais. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. Abençoa os inscritos no canal, os que têm os nomes aqui para oração, que sejam essas pessoas tocadas pelo teu poder. Consagre e abençoa a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó, meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Toma a frente, meu Pai, endireita os caminhos tortuosos, quebra as trancas de ferro, as portas de bronze, e dá a cada um os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário, predomine a tua misericórdia e a tua justiça. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Amém. Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, para lhe abençoar, para te fortalecer espiritualmente. Se você puder, ouça, não vai fazer mal não, só vai fazer bem. Pode ter certeza. Tá bom? Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe a sua vida. Bom dia. Lá no domingo, sobre grandes heróis, grandes homens da Bíblia que erraram, que pecaram, e o seu erro, o seu pecado não definiu quem eles eram. É muito fácil a gente apedrejar, a gente jogar pedras no pecado, ou já definir, ou pré-definir, por conta do erro, a gente definiu o futuro daquele que errou, como se ele não tivesse mais chance, como se Deus o tratasse com punição, não dando a ele uma segunda chance. Tem uma canção que diz assim: se você quer ganhar, tem que saber perder. Eu quero que você pense primeiro o seguinte: nós fomos treinados, nós fomos preparados para ganhar, não para perder. Todos nós, o ser humano, desde criança, se você tirar a chupeta da boca da criança, ela vai chorar porque ela não quer perder. Mas o reino de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, ela nos ensina que os grandes heróis, os grandes homens da Bíblia, antes de serem grandes, eles passaram por fases que eles perderam em algumas batalhas ou
momentos da sua vida que parecia que eles estavam perdendo, mas porque eles reagiram de uma forma que os aprovou diante de Deus, lá na frente eles se tornaram heróis da fé. O herói, o vitorioso, o valente, o vencedor, ele vai ser forjado no deserto. Ele vai ser preparado no deserto. Mas na hora que ele está tomando as marretadas, na hora que ele está tomando as pauladas, na hora que ele está enfrentando as adversidades, parece que ele está sozinho. Parece que até Deus abandonou ele, até Deus o deixou. Mas tudo aquilo está cooperando para a estrutura espiritual dele. Quer ver essa canção? Trecho dela. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. Tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito. O caminho é estreito que te conduz para a vida. Mas a porta larga. Mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé para você lutar, como dei seus pés para você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. O autor da vida. Jesus está dizendo, se você quer me conhecer, se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Uma semente boa numa terra fértil. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão, e quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Curve a sua cabeça, feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, fala comigo, para que eu possa alcançar a salvação que me está proposta, no nome de Jesus, amém. Nessa passagem de 2 Coríntios 9, versículo 6, o título diz: a sementeira e a colheita. Todo mundo, ou pelo menos uma grande parte, né, das pessoas, elas usam essa expressão, que você planta, você colhe. Mas sempre na questão do que você planta, você colhe, no sentido de colher o que é bom, no sentido de colher vitórias, bênçãos, conquistas, maravilhas. Mas aí ela se esquece de verificar qual é o tipo da plantação que ela vem fazendo no seu dia a dia, qual é o tipo de semente que nós estamos lançando ao decorrer dos nossos anos. E aí o versículo diz: e isto afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Claro que se a gente fosse para o lado econômico, nós íamos pegar a lei da semeadura, pessoas que no passado, através da fé, plantaram, como aquela viúva, um bolo que era o que ela tinha para comer com o seu filho, depois ele ia morrer de fome. Ela faz primeiro para o profeta, que representava Deus, e porque ela plantou, fez primeiro para Deus, aquela última refeição se multiplicou em milhares de refeições que deu para ela comer com o seu filho pelos 3 anos que a seca durou naquela época. A plantação de 5 pães e 2 peixes, que foi colocado nas mãos do Senhor Jesus, 20.000 pessoas comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios. Mas não é essa plantação que eu quero falar hoje, não. Não é essa semeadura que eu quero falar hoje. Se você semear o que é mal, você vai colher o que é bom. Se você semear orgulho, se você semear injustiça, se você é aquela pessoa que semeia ingratidão, você acha que você vai colher o quê? Se a lei da semeadura, ela serve para todos nós. A lei da semeadura, ela sempre vai servir para todos nós, independente do lugar ou da posição que nós ocupamos na terra. Então é muito fácil hoje eu falar: meu Deus, eu quero colher as tuas promessas, eu quero colher as tuas maravilhas, eu quero colher a tua grandeza, mas eu plantei para isso? Porque o que eu estou colhendo hoje foi o que eu plantei ontem, e o que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. E aí no versículo 10 de Eclesiastes 9, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deus ele está falando desse tempo. Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, Ele está dizendo: tudo quanto vier na sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Você pode não ter sido projeto para os seus pais. Seus pais podem ter dito para você o seguinte: você nasceu por um acidente, porque nós não projetamos ter você, não planejamos ter você. Mas se você veio ao mundo, se Deus permitiu você nascer, você pode ter certeza que é para que o projeto de Deus, é para que o plano de Deus se cumpra através da sua vida. E aí eu pergunto: qual é o plano de Deus para mim? Qual é o objetivo de Deus para nós? Será que nós viemos ao mundo? Será que nós nascemos para ser mais um rosto no meio da multidão? Porque quantos crentes, quantos que dizem ter se convertido ao Senhor Jesus e que a sua vida de conversão, a sua vida espiritual se resume em só ele querer para si. Ele só quer se beneficiar dos pães, ele quer se beneficiar das promessas, ele quer se beneficiar das bênçãos de Deus, mas ele mesmo não tem sido canal de bênção para ninguém. Ele não tem sido aquela pessoa que vai seguir a missão do Senhor Jesus de ser o sal da terra, de ser a luz para quem está vivendo nas trevas. Ou seja, não há preocupação nenhuma com o seu próximo, há preocupação consigo mesmo, há preocupação só em você ter, em você receber, em você fazer, em você alcançar. Mas quando nós falamos de projeto de Deus, sempre está ligado a nós e mais alguém, a mim e mais alguém. Aí você consegue entender o porquê que alguns que não se sujeitam ao plano de Deus não conseguem ver as promessas de Deus se concretizando. Você vê que na oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso, meu e de mais alguém.
é para nós. O pão nosso não é só para mim. O pão que vai vir só para mim e para o outro nada. Então muitas pessoas, infelizmente, por elas serem egoístas, espiritualmente falando, elas não colocam todas as forças para cumprir a missão, o plano, o propósito de Deus na vida delas. Elas até vêm à igreja, elas até fazem as suas orações, mas elas não são. Que é muito diferente fazer do que ser. Você lembra que Jesus foi na casa de Marta e Maria, e aí Marta correu fazer algumas coisas lá na cozinha, cozinhar, preparar alguma coisa para Jesus comer, e a Bíblia diz que Maria ficou aos pés de Jesus. Ela se preocupou em ser para Jesus, ela se preocupou em se alimentar do que Jesus tinha para ensinar, do que Jesus tinha para passar. E aí chega um momento que Marta reclama e diz: Senhor, não dá para pedir para minha irmã me ajudar aqui na cozinha, não? Não dá para pedir para minha irmã me ajudar a ajeitar aqui a casa, não? E Jesus disse assim: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? A sua irmã escolheu a boa parte, que é ser, que é muito melhor do que fazer. E essa boa parte não será tirada, já que ela escolheu ser do que fazer. Entenda, Jesus não disse que o fazer não é para ser colocado na lista de prioridades, mas Jesus está dizendo que na lista de prioridades, o ser vem primeiro, vem antes do fazer. Primeiro eu tenho que ser para depois fazer, porque não adianta eu fazer se eu não sou. Não adianta eu servir, eu sou um evangelista, eu venho na igreja mais cedo, ajudo a limpar a igreja, eu tento manter a casa de Deus em ordem, mas eu não sou para Deus quem Ele esperava que eu fosse. Nós falamos sobre isso no último domingo, de grandes heróis, de grandes homens na Bíblia que não eram super santos, não eram super crentes, e erraram, pecaram, e no seu erro, no seu pecado, Jesus os tratou com amor, não com desdém. Jesus os tratou com misericórdia. Jesus os tratou como um pai que abraça o seu filho e diz: está perdoado. O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Quando ele se arrepende, o pai o perdoa. Judas, se tivesse se arrependido, Jesus também tinha perdoado. A diferença é que Judas não se arrependeu, Judas não pediu perdão. Então, às vezes, nós somos aquelas pessoas que não fazemos para Deus com todas as forças, porque não somos ainda para Ele como deveríamos ser com todas as forças. Somos aqueles que jogam pedras, somos aqueles que julgam, somos aqueles que plantamos o que é mal e queremos colher o que é bom, se a nossa plantação não está sendo de acordo. Aí no livro ainda de Eclesiastes, continua dizendo: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Deus, através de Salomão, está nesses 3 versículos aqui nos dando uma lição. Uma lição, como no início você
cantou: se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. E quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Deus, Ele está dizendo o seguinte: assim como para o peixe, quando você lança a rede, na concepção do peixe, essa rede é maligna, é traiçoeira, porque pega o peixe de surpresa. Assim como para o passarinho, ele cai numa arapuca, e na concepção do passarinho, aquele foi o seu dia mau, aconteceu dessa rede traiçoeira, desse laço te pegar despercebido, ou o pegou despercebido. Deus está dizendo: pois é, isso acontece com você também. Assim como acontece com peixe, assim como acontece com passarinho, isso também pode acontecer com todos nós. O laço, o dia mau, a rede traiçoeira, ela pode surgir, ela pode aparecer naquele dia que nós estamos desapercebidos, naquele dia que nós estamos meio que com a nossa cabeça em outro lugar que não seja o reino de Deus. E aí você vai lembrar de Davi, que vai dar uma volta no palácio, e aí ele vê a mulher tomando banho, ele pede para que traga ela, ele cai, ele se prostitui, ela engravida, ele manda matar o marido dela. Justamente num dia, por uma rede traiçoeira, Davi, ele errou e pecou. Mas aí eu pergunto: você consegue definir o caráter de Davi por aquele único erro? Alguém poderia dizer: ele não presta, não tem mais chance, onde já se viu, cometer o que ele cometeu, fazer o que ele fez. Mas Deus simplesmente mandou dizer para ele através do profeta: Deus te perdoou. E colocou uma vírgula na história dele, continuou escrevendo a história dele, quando todos colocariam um ponto final. Circunstâncias, elas podem ou surgiram exigindo de você uma postura específica. E porque você não teve uma postura específica diante daquela circunstância, você já foi apanhado por uma rede traiçoeira, por um laço. Você foi pego por uma rede traiçoeira. Quantos que estavam na sua jornada, na sua caminhada com Deus, maravilhosamente bem, e num dia ou num dia mau, como a Bíblia diz, você pecou, você falhou, você errou, você perdeu, vamos levar para outro lado, perdeu a empresa, perdeu um grande negócio, você perdeu um familiar, você perdeu uma amizade de 30, 20 anos, e parece que por conta disso a sua vida acabou. Por quê? Porque nós não somos e não fomos preparados para suportar o dia mau. Nós não fomos preparados para isso. Antes de José ser quem ele foi, ele passou pelo dia mau. Ele passou pelas redes traiçoeiras de ter sido vendido, de ter sido caluniado, de ter sido preso, etc, 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 para depois ele ser o que Deus queria que ele fosse, governador do Egito. Mas será que nós estamos preparados para o processo? Porque Deus, Ele diz para a gente qual é o sonho, qual é o plano, o que Ele quer para você, onde Ele quer que você chegue. Mas se Ele contar para a gente o processo para a gente chegar lá, nós não vamos querer, porque o processo, na sua maioria, é dolorido. O processo, na sua maioria, é de lágrimas, de fel, é de amargo, é de amargura. Não é fácil. Mas quando você faz com todas as suas forças, mesmo que você esteja hoje no dia mau, mesmo que você esteja amargurado, angustiado, porque, pessoal, servir a Deus
andar com Deus não é você viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas. As pessoas pensam que andando com Deus vão viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas. E aí no primeiro aborrecimento que ela passa, na primeira tribulação que ela enfrenta, na primeira dificuldade que ela enfrenta, ela acha que Deus a abandonou. Ela acha que Deus não está olhando para ela. Ela acha que Deus não está vendo a sua situação. Por quê? Porque prepararam ela para viver no mundo das maravilhas, quando não é. Nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos perturbações, tempestades, os laços do mal, mas a nossa fé continua focada em Deus, a nossa visão voltada para Deus. Nós não vamos nos abater, nós somos angustiados, somos perseguidos, como Paulo disse, mas nós não vamos nos deixar vencer por isso. Mas ele está dizendo que nós vamos passar pelas lutas, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E na hora que você está passando por esse vale, qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Nas horas ruins, nas horas más, quais são as nossas atitudes? Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitude, sem a prática, sem a confiança, sem a perseverança, ela é morta. É o que diz aí em Tiago 2, o título diz: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: o que adianta você bater no peito e dizer que tem uma fé extraordinária, que você ora 24 horas de joelho, que você lê a Bíblia o dia inteiro na sua casa? O que adianta você dizer eu tenho uma fé extraordinária, mas cadê as suas obras? Cadê as obras dessa fé? Cadê o serviço dessa fé para com o próximo, para com o aflito, para com o que está hoje endemoniado? O que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? O que nós estamos fazendo com essa fé que nós temos para produzir almas para o reino de Deus, para tirar as pessoas que estão nos caminhos do inferno e levá-las para os caminhos de Deus? Eu não estou dizendo que você não tem que você tem que abrir mão do seu trabalho, da sua vida, para viver em função só de ganhar almas. Não é isso. Mas é você saber dosar, é você saber que a fé só de boca, só de palavra, ou a fé que é só para si, que é só para você receber, que é só para você se beneficiar, que é só para você conquistar, essa fé é morta. A fé que é egoísta é morta. Você lembra do cego que, quando Jesus estava passando por um caminho, começou a clamar, começou a gritar, começou a pedir: tem misericórdia de mim? E as pessoas pediam para que ele se calasse. Ele gritava mais alto, por quê? Porque aquele cego, mesmo sendo cego, ele colocou toda a sua força naquele dia, naquele momento, porque ele viu ali, ele enxergou, mesmo sendo cego, o que ninguém com os olhos sãos enxergou, que era a sua grande oportunidade, que era a sua única oportunidade. Então, mesmo as pessoas dizendo para ele se calar, mesmo as pessoas dizendo para ele ficar calado, quieto, ele colocou toda a sua força, até que Jesus parou, pediu para que trouxessem esse cego. E quando o cego se aproximou de Jesus, Jesus fez uma pergunta que para a gente é tão ilógica, óbvia, que a gente às vezes até fala: mas Jesus fazer essa pergunta? Perguntar para um cego se ele quer ser curado, ou o que ele quer, parece algo ilógico. Mas Jesus perguntou para ele o que ele queria, porque às vezes o cego está tão cego que nem ele sabe o que ele quer. Às vezes nós estamos tão cegos, espiritualmente falando, que nem nós sabemos o que nós queremos. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Tem uma outra versão da Bíblia, que eu não botei aí na folha agora, mas tem uma outra versão
seguindo os estudos da teologia, que o cego, ele, em outras palavras, que eu não lembro agora, mas em outras palavras ele estava dizendo o seguinte: eu quero te ver agora, ainda que daqui a pouco eu volte a ser cego. A única coisa que eu quero, Jesus, é te ver agora. Todo mundo está te vendo. Eu queria pelo menos isso, te ver, ainda que fosse temporariamente, e depois voltar a ser cego, mas eu queria muito te ver agora. Aí você entende por que Jesus disse para ele: a tua fé te salvou, não só te curou, porque Jesus viu nele a intenção que ele queria enxergar, não era só para si, não era só para o bel prazer dele, mas ele só queria ver Jesus. Jesus sabe das nossas intenções. Você quer ser curado para quê? Só para você estar livre da dor, ou para que através dessa cura você glorifique Jesus, dê testemunho de Jesus? Você quer prosperar para quê? Só para encher o bolso de dinheiro? Ou você quer prosperar para ser alguma coisa para Deus? Servir a Jesus no ganho de almas? Você quer conquistar alguma coisa, algum milagre, alguma resposta? Para quê? Só para si? Ou para que Jesus seja visto na sua vida através desse milagre? Qual é a nossa intenção? Porque ele, sabendo da nossa intenção, ele conhecendo a nossa intenção, ele pode ouvir a gente gritando pelo nome dele, porque a nossa intenção não é servi-lo, e sim se servir dele. Ele pode continuar a caminhada e não parar, mas ele parou porque ele viu naquele cego uma intenção que ele não viu em ninguém daquela multidão. Ele parou e ninguém da multidão fez ele parar, mas o cego fez ele parar, porque ele viu no cego o que não enxergou em ninguém. Se Jesus vê em você, em mim, a intenção de agradá-lo, a intenção de fazer com todas as nossas forças, se ele vê em nós a intenção de realmente glorificar o nome dele, ele vai parar e vai nos atender. Você caiu num laço, você caiu no pecado, você caiu numa arapuca, ele te perdoa, ele te lava, ele te limpa, ele pega na tua mão e diz: vamos embora, não para não desiste não. Eu disse no domingo, o não perdoar é pior do que pecar. Às vezes a mulher diz assim: o meu marido errou comigo e o meu casamento acabou porque ele errou comigo. Não, o casamento não acabou porque ele errou com você, acabou porque você não perdoou. Porque ele pediu perdão, você viu sinceridade nele e você não perdoou. Então não perdoar é muito mais sério, mais grave do que o pecar. Se eu preciso de perdão, eu também tenho que perdoar. Está no Pai Nosso. Não está escrito lá no Pai Nosso? Isso aí? Para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é assim? Ou nós não precisamos de perdão? Ou nós não falhamos, não erramos, não pecamos? Ou somos super santos, super crentes, que não temos defeitos, não temos erros, não temos falhas? Aí você vai jogar fora um relacionamento de 30 anos porque ele errou, e ele já pediu perdão e você viu sinceridade e você não perdoa? Você vai jogar fora uma amizade de 20, de 15 anos, de 30 anos, porque esse seu amigo errou com você, pisou na bola com você, e você não dá uma segunda chance? Você quer colocar um ponto final na história, quando você deveria colocar vírgula, porque Deus coloca vírgula e continua escrevendo. Deus coloca vírgula e continua escrevendo a nossa história. O plano de Deus para mim, para você, ele não pode parar, ele não pode ser interrompido. Não quer dizer que estamos livres para pecar, não quer dizer que estamos livres para errar, mas se uma circunstância exigiu de você uma postura que você não teve, você caiu num laço,
caiu numa cilada, caiu numa armadilha, não fica caído não. O pecado faz você correr de Deus quando era para você correr para Deus. O pecado faz você se distanciar da palavra de Deus, se esconder de Deus como Adão e Eva fizeram. Quando você deveria correr para Deus e falar como o filho pródigo falou: eu pequei, eu errei, eu vacilei, eu preciso de perdão. E o Senhor Jesus vai te perdoar. O Senhor Jesus vai te lavar. Tem esposa que até hoje não conseguiu perdoar o marido. Tem marido que até hoje não conseguiu perdoar a esposa. Tem filho que até hoje não conseguiu perdoar o pai, porque o pai errou com você. E o pai que errou com você, ele errou porque ele também caiu num laço. A mãe que errou com você, falou o que não deveria falar, também caiu num laço. Quantos aqui que ouviram da mãe, do pai, exatamente isso? Você era para ter sido abortado, você não era para ter nascido, e até hoje você carrega uma mágoa, carrega uma dor. Mas essa mãe ou esse pai que errou com você precisa tanto de misericórdia quanto você. Todos nós precisamos. O que nós não podemos é ser juiz de ninguém, porque a todo instante, a todo minuto, nós temos que estar pedindo a Deus misericórdia, porque não sabemos a hora que Ele vai voltar, não sabemos a hora que vamos morrer. Você pode morrer hoje, eu posso morrer hoje, nós podemos morrer agora. E a nossa alma? Para onde vai? Para onde vai a nossa alma? Será que estamos de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos vivendo conforme Ele esperava? Mas se você agora, se não está vivendo, se agora você decidir viver, Ele lança no mar do esquecimento o seu pecado, o seu passado, e Ele coloca uma vírgula e continua escrevendo sua história, para você fazer com todas as suas forças para Ele, com excelência, para você ser para Ele quem Ele quer que você seja, e o Espírito dele em você fará de você um instrumento de valor para Deus. Você pode não ter valor para ninguém aí fora, mas você tem um valor extraordinário para o Senhor Jesus. Você não tem ideia da missão que Jesus tem para você, da missão que Jesus tem para cada um de nós. Nós só estamos vivos porque temos uma missão que vem de Deus para concluir. Então, o laço, a armadilha pode surgir para um, para outro, para qualquer um, mas você não pode ficar preso no laço. O sujeito pecou, ele se arrepende e abandona o pecado. Ele não continua no pecado, ele não continua no erro. Agora, nesse momento, nos presídios, nós temos pessoas que foram pegas por esse laço, por um laço, num momento de ira, de revolta, ele matou, mas o caráter dele não é mau, o caráter dele não é assim. Se no presídio ele se converter, ele se entregar, meu Deus, me perdoa, eu preciso te conhecer e ser usado pelo Senhor, o Espírito de Deus vem, há uma troca de espírito, sai aquele espírito do mal, entra o Espírito de Deus, e ele sai do presídio e pode fazer para Jesus o que nós em liberdade não fizemos. Ele pode fazer em poucos dias o que nós em liberdade a vida inteira não fizemos, porque não fazemos com todas as forças. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu queria que nessa oração você se colocasse e meditasse, por exemplo, na história de Jó.
Jó perdeu tudo. Deus permitiu Jó perder família, bens, saúde, ficou se raspando com um caco de vidro, cheio de úlceras. Mas ele só não perdeu a fé. Com tudo que ele perdeu, foi para a lama, para o chão, para o pó. Ele disse: o meu Redentor vive. E ainda que ele tenha que aparecer no último dia, mas ele vai aparecer e vai mudar tudo isso. Mas e eu, você no lugar de Jó? Por muito pouco a gente blasfema. Conversa não. Por muito pouco a gente blasfema. Nós, no lugar de Jó, por muito pouco a gente acha que Deus esqueceu da gente, que Deus nos abandonou. Jó perdeu absolutamente tudo. Ele só não perdeu a sua comunhão com Deus. Porque a sua comunhão com Deus não estava apoiada nas suas conquistas, ou na falta delas. A gente começa a medir a nossa vida espiritual o seguinte: se estamos conquistando, se a coisa está indo bem, então a gente está bem com Deus, está tudo certo. Se está acontecendo alguma coisa de mal, de ruim, então a gente acha que Deus não é mais com a gente, que agora é o diabo. E quando é o diabo, nós sabemos que é o diabo. Quando é a gente, nós sabemos que somos nós. Mas a nossa conquista ou a falta dela não define quem nós somos. Mas é bem verdade que na falta da conquista, ou na falta da resposta, ou do milagre, nós desanimamos. Ou nos deixamos ser pegos pelo laço da dúvida, da murmuração, da desistência. E a nossa reação diante das lutas é que vai definir realmente quem somos. A nossa reação. Jesus, a Bíblia diz que ele suportou, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha que ele ia passar. Ele suportou toda a humilhação e não fez caso da vergonha, da humilhação que ele ia passar, sendo ele Jesus. Sabe por quê? Que ele não fez caso? Porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia que depois daquela vergonha, depois daquela humilhação, depois da morte de cruz, depois daquelas pancadas que ele levou, ele sabia que ele ia ressuscitar, se ele suportasse. Se a gente suportar, nós vamos chegar lá. Suporta. Mas bispo, está pesado, suporta. Está difícil, suporta. Estão falando o que eu não fiz, estão dizendo o que eu não fiz, suporta. Ninguém acredita em mim da minha casa, suporta. Não tem mais ninguém que eu possa desabafar, suporta. Todos te deixaram? Jesus não. Ele continua com você. É só você permanecer. Amém?